Diácono Lucas, irmãos e irmãs, queridas crianças. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Foi a resposta do Salmo que escutamos hoje. O Salmo narra uma atitude de total confiança em Deus. Vou repetir a primeira estrofe do Salmo. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Refugiar-se é ir para um local protegido, ir para um local seguro. Essa é a busca de refúgio. Então o salmista canta que em Deus encontramos um lugar seguro. Em Deus encontramos um lugar protegido. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Não há um outro Deus. Não há uma outra realidade tão importante quanto Deus. Diz o salmista, Deus é o meu tudo. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é a realidade mais importante que tenho. Nenhum bem acho fora de vós. Não há fora de Deus nenhuma outra realidade consiga equiparar-se com Deus. Deus é o bem absoluto. Então, o salmista vai narrando a sua entrega a Deus. Sois meu destino. Meu destino está seguro em vossas mãos. Não apenas hoje eu encontro refúgio em vós, Senhor. Não apenas hoje eu encontro proteção em vós. O meu destino, o meu futuro, a minha história toda está protegida em vós, enquanto eu permanecer em vós. E o Salmo continua. Convido a uma leitura do Salmo posterior, esse Salmo 15 ou 16, dependendo da Bíblia. Então, uma leitura, uma reflexão, uma meditação sobre esse Salmo. Tendo a relação com Deus sido marcada por essa atitude de confiança narrada pelo salmista, a pessoa torna-se capaz de responder ao chamado de Deus, ao chamado que Jesus fez no Evangelho. Segue-me. Jesus passa em nossa vida dizendo para mim e para vocês, segue-me. O Senhor Jesus passa na vida de vocês, crianças, dizendo, segue-me. Como disse no Evangelho. O Evangelho, ele vai destacar uma situação que, por vezes, torna-se um obstáculo ao seguimento de Jesus. E alguns podem ficar impressionados, mas está explícito isso no Evangelho. A família pode ser um obstáculo para o seguimento de Jesus? Quando a relação com a família não sabe estabelecer a primazia de Deus, quando Deus não é a prioridade na vida das pessoas e da família, a família torna-se então um obstáculo para o devido seguimento do Senhor. É a inversão dos mandamentos. Aquele que é o primeiro e os primeiros mandamentos, eles são colocados ao final da fila. E a família, o vínculo, torna-se o elemento mais importante e não Deus. A família está presente nos mandamentos, mas Deus vem primeiro. O amor a Deus é sobre todas as coisas, todas as pessoas, toda e qualquer realidade na vida deve vir depois de Deus. Então, vemos muitas formas de educação familiar em que os filhos são educados para a família, que os filhos são educados quase que como propriedade dos pais, destinado a realizar as expectativas que os pais têm. E muitos filhos não são educados para Deus. Mesmo de famílias católicas, famílias cristãs, muitos filhos não são educados para Deus.
são educados para uma carreira profissional, são educados para o estudo, são educados para o mercado de trabalho, mas não são educados para serem tementes a Deus. E veja um exemplo bem simples. Por vezes, isso é toda semana, nisso que passo na igreja cumprimentando um e outro, vou citando as ausências, vou citando as faltas, e aí, quando tem pai e mãe perto, e eu cobro a ausência na missa, a resposta comum é, do pai e da mãe, está estudando muito. Como se o estudo fosse a justificativa para não viver a fé como é ensinada pela igreja. Um exemplo que eu esbarro nele todo fim de semana, mais de uma vez. Então, para o pai e a mãe, parece não ter problema que o filho não pratique a fé como deveria praticar, porque ele está estudando. Bem, então, Jesus diz no Evangelho sobre a família poder ser, não significa que seja em definitivo, mas em várias situações a família torna-se um empecilho. Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem assume a fé, quem se propõe tornar-se discípulo de Jesus, mas não consegue fazer isso com o coração pleno, não está apto para o reino de Deus. Não sou eu dizendo. É Jesus falando explicitamente no Evangelho de hoje. Ao nos propormos ser discípulos, precisamos viver pondo toda a nossa segurança, toda a nossa confiança em Deus, e não vivendo dividido. E aí, crianças, é começar a aprender desde o início da catequese, e a partir da comunhão frequente, de poder receber Jesus Eucarístico todo domingo, todo sábado, é crescer nessa relação de confiança com Deus. Saber que a vida inteira está nas mãos de Deus. E aí o salmista, lembremos novamente do salmista: somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Meu destino está seguro em vossas mãos. Meu futuro está seguro nas mãos de Deus, não na minha carreira profissional, não na minha saúde. Quantos passam 4, 5 anos na faculdade e não trabalham na área que estudou? Abriu mão da fé, tantas vezes, por um caminho que nem seguiu profissionalmente. Então, meu destino está nas mãos de Deus. Nem nas minhas mãos, nem de meu pai, nem de minha mãe, nas mãos de Deus. E Paulo aponta outro desafio, ou até empecilho, para o seguimento de Jesus: o apego aos prazeres. O apego aos prazeres gerando verdadeira dependência. Paulo disse: foste chamado para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Servirdes aos prazeres. Temos prazeres que são ilícitos e por si só são pecados. Tem prazeres lícitos, mas que nem sempre eles são moderados. E quando não são moderados, torna-se um vício e um pecado também. Se perguntar ao padre, jogar os joguinhos lá de celular, ou de computador, de videogame é pecado? Não. Mas a partir do momento que eu deixo de cumprir minhas obrigações de estudo, de ajuda em casa, e fico muito tempo no jogo, ele torna-se um vício e, portanto, um pecado. Ele acaba me desvirtuando do que é minha obrigação, do que eu tenho como dever fazer.
Então, mesmo realidades lícitas não moderadas, tornam-se um vício, tornam-se um pecado. E não consigo servir a Deus no pecado, nem no vício, nem com o coração dividido. Só um coração livre consegue confiar em Deus. Só um coração que confia consegue amar as pessoas. Porque o amor é exigente. O amor exige renúncia. Então, vivo a liberdade em Deus, aprendo a confiar em Deus, então me predisponho para amar. Sigamos Jesus e sigamos Jesus com liberdade. Sigamos Jesus com confiança. Sigamos Jesus com amor. Sigamos Jesus entregando toda a nossa vida, sem medo. Sem medo por quê? Porque nele colocamos nossa esperança. Nele está a nossa segurança. Ele é a nossa herança. E ele precisa ser a nossa herança. Que possamos todos aprender com o salmista a colocar Deus acima de tudo, a buscar Deus e apenas Deus, e tudo mais virá por acréscimo, se tivermos o coração cheio de Deus, se estivermos dispostos a buscá-lo como Ele quer que o busquemos, não é mais ou menos, é com o coração indiviso, buscar Deus com um coração indiviso, de forma que tudo aquilo que façamos aponte para Deus, aponte para o cumprimento da vontade de Deus. E que vocês, crianças, aprendam isso, desde agora, desde novinhos. Assim seja.